Boa noite, estamos dando início a mais uma live da Escola de Botânica, aqui no Instagram da Escola de Botânica. Bem-vindo e bem-vindos, se você está chegando agora, consegue me ouvir? Vocês conseguem me ver? Me mandem um sinal aí para saber se está tudo certo em relação ao som e à imagem. Boa noite para vocês, fiquem à vontade, bem-vindas e bem-vindos à minha casa. A gente está nesse modelo de transmissões de assuntos através do Instagram. Se você está vendo através do YouTube, esse vídeo vai depois para o YouTube. A gente deixa esse material para quem não consegue assistir no horário conseguir ver depois. Bom, me chamo Anderson, para quem está chegando aqui pela primeira vez. Sou diretor da Escola de Botânica, professor também. E temos um assunto muito interessante para falar hoje. Mas muito. É uma das coisas que mais me particularmente toca, vamos dizer assim, dentro do pensamento sobre o que é a botânica, o que é a biologia, o que é vida, né? Então a gente vai falar sobre natureza, né? Quem está chegando agora, fiquem à vontade. Quem não está acostumado com as nossas lives, a gente costuma dedicar um tempinho aí para o pessoal chegar, dá tempo de entrar na sala, né? É uma sala virtual, mas vão chegando. E a gente vai daqui a pouco dar início e receber a nossa convidada aqui, que é a Alessandra. E é tão curioso, né? Vamos receber a nossa convidada aqui. Só que esse aqui é realmente o mundo virtual. Bom, a gente vai já dar início. Vão chegando, vão se acomodando. Para quem está aí acostumado a fazer as anotações, pega lá a caneta, o lápis, o papelzinho, que hoje vai ter um monte de novidades, algumas coisas muito novas, inclusive para muita gente. Vale aí fazer um registro também. Quero já deixar alguns recados antes que a gente comece, porque aí depois a gente não faz mais pausa para falar sobre isso. A Escola de Botânica, então, está aderindo ao modelo de cursos online por conta da pandemia, que se estende ainda, né? Então a gente tem já 2 cursos disponíveis no nosso site, a gente teve lá algumas pessoas já se inscreveram, quero agradecer a todo mundo que já se inscreveu e tem interagido conosco, a gente está respondendo gradativamente todas as dúvidas que surgem, tá? Em relação aos cursos online, até mesmo o suporte em relação aos cursos que já estão sendo, já estão no ar. A gente tem lá um sisteminha de comunicação com as pessoas, a gente está respondendo aos poucos, então se ainda não teve resposta, vai chegar aí amanhã ou depois, a gente vai falando com todo mundo, tá? Bom, tem uma novidade, super novidade, na verdade, nosso principal curso, eu digo principal porque ele é o mais longo, é o nosso curso mais concorrido, ele está ganhando um modelo online também para o segundo semestre, que é o curso de Introdução à Botânica. É um curso no qual a gente fica durante pelo menos um semestre inteiro, se encontrando toda semana para falar sobre plantas. E para entender, na verdade, o que as plantas estão fazendo por aqui e por que a gente está interagindo com elas. Todas as nossas lives estão no YouTube, então vocês conseguem assistir lá depois também. Então, bem-vindas e bem-vindos. Não deixem de, para quem tiver interesse no curso de Introdução à Botânica, uma coisa importante, entra no nosso site, tem lá já uma abinha no site escrito Introdução à Botânica. Deixa lá seu e-mail, tá? Porque a gente vai mandar notícias ali nos próximos dias sobre os processos de inscrição. As inscrições começam no dia 1º de junho, já no próximo, daqui 15, 20, menos de 20 dias aí. Então, quem tiver interesse já vai receber notícias nos próximos dias. A gente tem disponível na nossa plataforma o curso de cultivo de plantas em casas e apartamentos e também a gente tem o curso de impressão botânica em tecido com as tintureiras, nossas parceiras. Então, para quem se interessa aí pelos processos manuais e artesanais e também para se envolver dentro desse universo das plantas, fica aí uma dica para vocês, para quem nunca ouviu falar disso, acessar as nossas redes sociais, ver no nosso site do que se trata, e a gente vai ter outros momentos para se encontrar, tá? A Alessandra já vai entrar, só para finalizar então essa parte introdutória, já que o pessoal já chegou, a gente vai dedicar então um momento para o curso de para o curso de Introdução à Botânica. A gente vai ter uma aula inaugural também para explicar o que é o curso, como é que funciona e tudo mais. Vai ser no dia 1º de junho, então no site já estão as informações. Bom, vamos receber a Alessandra, deixa eu ver se a Alessandra já está por aqui.
Alessandra Bioinspirations está por aqui. Vamos ver, ela vai entrar. Tá chegando. Vamos lá, internet, ajuda a gente. Oiê, Olá, Alessandra. tudo bem? Tudo e você? O som tá bom? Eu tô me escutando meio baixo, que eu tô com aqueles foninhos, tá bom? Tá tudo ótimo, tudo maravilha. Então, Bem-vinda. beleza. Muito obrigada, cheguei na sua Bem-vinda à sala, é Escola de isso? Botânica. O quê? Cheguei na sua sala. Chegou na minha sala, agora eu estou na sua sala. Pessoal, essa é a Alessandra Araújo. Alessandra, vou até dar para ela esse lugar da apresentação, que eu acho que é mais interessante do que ter outra pessoa falando. A Alessandra é uma bióloga de formação e que tem dedicado aí muitos anos da vida para entender as complexidades que a natureza nos traz, mas tem aprendido muito com isso, né? Me diz uma coisa, nesse programa de entrevistas da Escola de Botânica, Alessandro, quem é você que você está fazendo aqui? Muito bem. Então, meu nome é Alessandra Araújo. Eu sou uma bióloga não muito convencional. Eu iniciei minha carreira como pesquisadora na área de bioquímica ambiental, com indicadores ambientais. E, gente, se tiver esse reflexo do brilho do óculos, Tá eu tudo fico beleza, ceguinha. Vamos em frente. E daí eu migrei para a área tudo de certo. engenharia ambiental. Depois trabalhei um tempo no mercado ativo. Foram algum tempo de estratégias de varejo, estratégias de telecomunicação, um tempo na arquitetura. E por causa da arquitetura, eu mergulhei no tema de sustentabilidade, entrei em crise existencial, um clássico. Dessas crises existencial nasceu a Sim, biomimética. Então, ela resolveu muito minhas bem. dores, né? Porque o que aconteceu? Como eu nunca Crises deixei de exist... ser bióloga, eu sempre. Oi? Não, crises Falhou? existenciais Você às falou. vezes são ótimas, né? Não, maravilhosas, assim, porque eu tinha um lugar de incômodo que era, eu fiz biologia, eu nunca deixei de ser bióloga, porque eu acho que ter sido bióloga foi o que me deu sucesso em várias áreas que eu trabalhei. Eu tinha esse conhecimento dessas áreas, mas eu nunca deixei de ser bióloga. E aí, o que eu faço da minha vida? Plim, biomimética cai no meu colo de uma forma lindamente. Daí eu começo meus estudos, foram duas etapas de estudo, uma com o Biomimicry 3.8, que é uma instituição americana, e depois um outro estudo mais aprofundado, que foi com a Arizona State University, e o melhor estudo que para mim sabe, é inegável, que é praticar, que é dar aula, que é viver com pessoas, que é facilitar processos, facilitar projetos. Então, Então, essa é um pouco da minha história. então começa explicando uma coisa. O que é biomimética? Porque esse termo é novidade para muita gente, né? Eu sei que não é simples explicar, mas vamos lá. Não, Desafios. é simples, assim. Se a gente tirar do automatismo no nosso olhar para a natureza e parar para pensar, tira os comentários que estão no rosto dela. Ah, muito Ó, gente, obrigada, como gostei dessa sempre, só parte. tradição, para quem nunca participou, para chegar aqui, a gente sempre desativa os comentários, tá? Depois a gente volta no final, aí todo mundo bate o papo aí. Beleza, beleza, beleza. Então tá. Então, se você parar para pensar coisas super cotidianas, as plantas que você tem em casa, o que você consegue ver de plantas pela janela? Que Uhum. estratégias que ela tem para lidar com o período de estiagem? Que estratégias que ela tem para um sol incandescente no verão? Que estratégias que ela tem para uma mudança de temperatura? Então, só se olhar para esse foco da botânica e ver o que tem de estratégias que esses seres vivos possuem, é isso que a biomimética olha. Então, ela olha para essas estratégias, esses vários comos que a natureza tem para sobreviver e reproduzir, Sim. e através desses comos faz uma ponte para a criação contemporânea ou criação dos seres humanos. Então é um olhar para o como da natureza, para o como dos seres Nossa. humanos. De uma forma muito simples, por exemplo, plantas que estão no Canadá a menos 40 graus. Como que elas não congelam? Esse como ela não congela pode dar uma ideia para sistemas que não podem eventualmente congelar e queimar e quebrar desse Sim. como. Deu? Você acha Elas que já ficou claro? resolveram, né?
Sim, na verdade, eu acho que Exatamente. claro, tá super claro. Na verdade, acho que o ponto de partida também, né, só para acho que debater aí um pouquinho, é que as pessoas não têm muito, a gente não recebe isso na nossa formação necessariamente, a ideia de que a vida, né, está no planeta Terra há quase 4 bilhões de anos, né? Então é muito tempo de existência dentro de um espaço. Então, quem está vivo hoje é extremamente especializado no que faz como ser vivo. Então, é que a gente tem aquela condição de que olhar para o humano como centro do sistema, né? A gente manda em tudo, quando na verdade não é nada disso, né? É, exatamente. A gente está falando de bilhões de anos de evolução e o que existe de vida agora é o melhor do que poderia ter para esse contexto. E quando você fala de evolução, que é muito legal, evolução significa que todas, toda a bagagem de informação ela serve para te dar uma melhor resposta ao contexto que se apresenta. Uhum. Né? Então, imagina que se a gente operasse desse lugar da inteligência dos seres vivos, a gente estaria respondendo à pandemia de um lugar de inteligência. E não desse lugar que está, às vezes, meio inteligente, meio confuso, meio difuso, meio conflitante. Né? Então, a gente não está usando a nossa evolução, nossa capacidade evolutiva de sobrevivência até por relação à pandemia. E o que os outros seres vivos faz do nosso sistema que a gente tem esse lugar muito egóico, né, de achar que o ser humano é a ponta da pirâmide, é o suprassumo, é o bacana, né, é a última bolacha do pacote. Não, tá cheio Coitados, de né? seres De vivos nós. com muita inteligência. Então, a biomimética, ela Sim. olha isso, ela olha para essa inteligência da vida. Uhum. Então a gente se inspira na inteligência da vida para criar através dessa inteligência da vida. E não é um lugar análogo, não é comparar, o ser humano tem um cérebro muito mais evoluído que a formiga. Não é isso. É o lugar do como que a comunidade da formiga lida com determinadas pressões, né, determinadas Uhum. situações e como que a gente lida. E daí tem vários termos de Sim. evolução, coevolução, inteligência evolutiva, coletiva. Vai passar um gato aqui, tá? Provavelmente. Ele apareceu. Eu já desço ele, mas ele vai aparecer. Eu, Faz como é um gato parte, que tá dodói, eu não tô afim, sabe, de dar um não pra ele. tá Ele tá carente passando ainda. por umas sérias agora, umas coisas sérias. Muito bem. Analisando que você tem planta e gato dentro de casa e cachorro também, que eu sei, né? A Maria já foi dar aula na escola de botânica. Pois é, a Maria é aluna assídua da Escola de Botânica. Se a gente levar em consideração esse contexto de que mesmo dentro dos ambientes construídos, então nas áreas antropizadas ali, onde a gente fez alterações, né? Saindo dos ambientes naturais, é, tem muita coisa para a gente aprender com os seres vivos que estão do nosso lado, até nas áreas alteradas. Tem, porque tem uma coisa que eu acho que ela é a base para tudo isso, chamada observação. Sim. A observação não vem de um lugar pronto, automático. Né? Eu imagino que você receba um monte de pergunta, por que, que essa planta está amarela, o que está acontecendo com ela? E às vezes é difícil de entender mesmo. Uhum. Mas o universo natural, ele é um livro constante, ele é um livro online, que você vai lendo e escrevendo através da sua observação. Sim. Então, tudo que há de vida ao nosso redor é um grande laboratório de observação. Na biomimética, a gente tem, que eu acho que é super bonito e super relevante comentar, o que a gente chama de elementos essenciais. Então, é a base para poder fazer biomimética. O primeiro elemento é ethos. Então, esse ethos, o que, que diz? Por que, que eu vou criar alguma coisa com biomimética se eventualmente essa coisa que eu vir a criar com biomimética compromete a qualidade de vida de outros seres? Então, o grande princípio do ethos é a vida cria condições propícias para a continuidade da vida. Então, se eu estou criando alguma coisa, fazendo alguma coisa, ela precisa vir a ser perguntada se aquilo está criando continuidade de vida. Para Ou se eu estou todos, né? criando
ou se eu estou criando uma bique que está aqui na minha mão, que foi desenhada para determinadas coisas, e a gente quebra essa tampinha, ela não vira nada. Na natureza não existe essa falta de inteligência. Não teria, depois que essa carga acabar, isso aqui ia virar outra coisa, porque não Não tem existe isso lixo, né? de virar lixo, exatamente. Então, o ethos da biomimética, ele é uma pressão do ser humano se encaixar no planeta Terra de uma maneira natural, e não de uma maneira que cause aquecimento global, ou não de uma maneira que cause, eventualmente, pandemia, ou não de uma Sim. maneira que cause desigualdade social. Sabe? Sim, Coisas assim. eu entendo, porque na Então, verdade a gente vive dentro de processos construídos a partir do que a gente chamou de mente humana, né? Que seria essa falsa capacidade de pensar enquanto. Eu digo falsa porque por muito tempo, e até hoje é assim, existe essa ideia de que nós somos seres pensantes e todos os outros seres vivos não pensam, né? Eles fazem tudo de maneira aleatória. Quando eu fico observando apenas o comportamento das pessoas diante do momento que a gente está vivendo hoje, eu fico, gente, a aleatoriedade maior está na condição de ser humano, porque o ser humano ele está tirando para todo lado, enquanto você vai ver como é que um grupo de elefantes se organiza dentro do seu ambiente natural. Não é aleatória a coisa da maneira como, por exemplo, a gente encara os processos humanos, né? Assim como um formigueiro, uma colmeia, extremamente complexos ali na sua organização, né? Tem todo um sistema hierárquico de funcionamento. Aquilo é extremamente funcional e tem uma aplicabilidade ali, né? acho que você falou coisas aí que mexeu bastante comigo. Não chore. Essa hierarquia. Não, não vou chorar. Essa. Adorei, não chora, é ótimo. Essa hierarquia que você comentou não é uma hierarquia de poder, não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. É uma hierarquia de fluxo, é uma hierarquia de processo, é uma hierarquia de colaboração, é uma organização. É uma Sim. organização pensando no coletivo. Não é algo que a gente está acostumado da nossa sociedade contemporânea. E tem uma outra coisa que você comentou, que eu acho que ela é chave na história da biomimética e tem a ver com ethos também, que é consciência, né? Nós podemos julgar que eventualmente uma planta não tem consciência, que os animais não têm consciência. A gente parte dessa arrogância de avaliar quem tem consciência ou não tem. E afinal de contas, existe uma uma dança mágica em tudo que é vivo, em todos os sistemas vivos, que tem uma inteligência muito suprema. Porque, assim, a gente sabe muito bem, né? Você pode até ver uma cena de caça, né? Você pode ver cenas assim, de predação. Mas nos sistemas naturais você vai ver uma cena de predação, mas dentro daquele ecossistema, aquela predação, ela tem um enfoque colaborativo, porque ela está buscando equilíbrio, ela está sempre trabalhando em equilíbrio. E essa é uma consciência. Sim. É uma consciência de abundância. Essa é uma consciência de troca. Essa é uma consciência evolutiva que vem muito em conexão com aquele princípio que a vida cria condições propícias para a continuidade da vida. Sim. E um Os únicos outro que princípio. atrapalham a história somos nós, né? A gente está aprendendo, né? Nós estamos aqui há 300 anos. A turma, um fungo está há 300 700 mil. mil anos, É, né? exatamente. O fungo está, 700 mil anos, assim, bactérias 2 bilhões de anos. Vai matar a bactéria? Não Não vai. vai. Esquece. Seja saudável. Tá cheio de bactéria que vai te ajudar a ser mais saudável, porque elas chegaram aqui muito tempo, tem tecnologias para viver em lugares mais inóspitos que possa se imaginar, A né? gente está se adaptando ainda a entender o que é como ser vivo, tirando a questão do pensamento, né? Entender o Sim, que é viver dentro desse espaço que é a Terra. sim. Agora me diz uma coisa sobre a Mas biomimética. faltou um elemento Diga. que eu acho que é muito Ah, importante, sim. que é a reconexão, que Sim. eu acho que ela é uma das coisas mais Fundamental para belas e mais entender isso. importantes da biomimética. Você não vai conseguir trabalhar com biomimicry thinking, que é a jornada criativa com biomimética, se você não se lembrar e não se entender como natureza, e não operar desse lugar, que simplesmente fazemos parte de um sistema vivo. Né? Então, a reconexão ela é porque ela parte do princípio óbvio
que a gente desconectou da natureza, a gente desconectou desse sistema vivo. E a gente opera muito mais através de sistemas educacionais, não da escola de botânica, mas de processos educacionais, essa é uma conversa mais profunda até, de escassez, de competição e nunca de colaboração. Daí, no momento de extrema vulnerabilidade, como agora, que tem vulnerabilidade e fragilidade, você vê pipocando uma série de sistemas colaborativos. E sistemas naturais, eles são sempre colaborativos, porque a vulnerabilidade é matéria-prima para a colaboração. Pois é, Então, e a natureza funciona assim, colaborando, né? colaborando, fazendo junto, porque junto é mais fácil, né? Junto a gente troca, porque diversidade colabora, biodiversidade cria proteção, cria riqueza, Pois é. né? E a gente não entendeu ainda isso, né? Estamos aqui paradinhos na quarentena e a Amazônia batendo recorde de desmatamento. Pois é. Como assim? Como não caiu essa ficha ainda? É muito maluco, né? Tem uma coisa que eu acho super curiosa, eu falo muito nas aulas sobre isso, quem já participou das minhas aulas sabe que uma das situações, claro que não é um julgamento, porque tem nem como julgar isso, é só uma análise mesmo dentro do contexto atual. O quanto é bizarro, eu acho que a palavra é essa. Hoje, as pessoas que moram principalmente nos centros urbanos, não refletirem sobre o quanto que, quando elas mencionam, eu Alguém estou indo travou. para a praia porque eu quero ir até a natureza, eu vou no parque para ficar na natureza, eu quero estar perto da natureza. Isso é a maior evidência do quanto você se descolou, se desconectou de qualquer tipo de processo natural. Fui para o mato esse fim de semana, voltei, tô ótimo, agora eu estava na natureza. A gente se colocou num outro lugar que é completamente fora, né, dos sistemas naturais ali. Então essa reconexão, Nossa, adorei. ela leva Tô para isso. pipocando Pode aqui. me copiar, hein? Tô pipocando aqui com essa fala, porque eu adoro falar isso, assim, eu super brinco para as pessoas, porque eu sou paulistana, né? Você também, estamos falando de São Paulo, eu não sei quem que tá aí, de lugares que estão, mas paulistano tem um hábito muito comum de falar assim, preciso ir para a natureza. E daí eu falo, toda vez que você fala que você precisa ir para a natureza, você vai fazer da sua cidade paulistana pior, porque você está colocando um estado de fuga. O que você precisa é de qualidade de ar, o que você precisa é de repente, de solos permeáveis, de biodiversidade, de perfumes, de cores, de mais presença de vida, e não de natureza, porque Exato. natureza nós somos, né? A gente já E tá eu vou bem comentar um negócio bem ripongo aqui, já que os comentários não estão ativados, eu não vou ver ninguém tirando sarro de mim, mas... Calma que vai ativar daqui a pouco. Ai, então vou falar rápido. Eu fiquei vendo umas imagens, final de abril era para estar na Amazônia fazendo um documentário de biomimética com crianças para o museu que vai ser aberto lá, em Belterra. E é um museu que vai ter biomimética, um primeiro museu brasileiro com biomimética, muito legal. E a gente vai fazer esse documentário para lá. Então tá aquela parte do coração que estava apertadinho, né? Eu falei assim, caramba, podia estar na Amazônia, tá longe da Amazônia. Eu gosto muito daquele lugar. Sim, é maravilhoso. E daí eu comecei a ver fotos de drone, fotos da Amazônia, e aí vem a parte hippie. Fiquei com vergonha. Mas chegou um momento, chegou um momento que assim, e foi muito verdadeiro isso, foi muito legal. É como se eu tivesse muito conectada com a Amazônia sem sair do meu apartamento de Pinheiros. Eu me senti muito conectada com aquela vida. E eu acho que isso é o lugar de ser natureza. É o lugar desse fractal, sabe? Fractal é um exemplo muito maravilhoso. Né? Tudo opera nessa vida em fractais. Então, se eu tenho aquela abundância de vida conectada comigo, nesse fractal, significa que eu vou olhar ao meu redor com esse lugar de amor, de respeito, né? E eu acho que esse fractal, assim, como que eu cuido da minha casa? O que tem de vida na minha casa é muito fractal de como eu cuido do meu bairro, como eu cuido da minha cidade, como eu cuido do meu país, como eu cuido da Amazônia. Exatamente. Esses fractais funcionam de dentro para fora, de fora para dentro. E foi muito legal ter essa segurança de falar assim, não, eu tô aqui, mas eu me sinto conectada com esse lugar pulsante de vida. Ele habita meu coração. Então, a reconexão com a natureza é também um lugar não só de se sentir vivo como um elemento natural,
Uhum. mas também de se colocar num lugar livre de criação. Um lugar assim quase que infantil, num lugar de aprender, de passar por uma planta, assim, eu conheço hibisco, sabe? Fazendo careta aqui. Ah, conheço hibisco. Não, olha o hibisco de Olha novo. direito. É, Olha pode ver. direito. Olha como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo tudo. E quando você olha tudo pela primeira vez, daí sim tem uma dança de informação desse mundo natural para você. Porque vamos ripongar mais um pouco, tudo é campo de energia. E quando a gente vê a natureza já em formas, já é uma manifestação. Então, entre uma forma de uma planta e você, tem um campo. E aquela planta já é uma manifestação de uma energia, né? E ela comunica desse lugar. Então, se entrega para o observador. Quem é você observando alguma coisa, né? Acho que essa também é uma provocação legal. E desses lugares de conexão, é muito bacana. Já vi muita gente nos meus cursos falando, gente, eu me senti muito mais criativa, eu estou mais intuitiva, É, eu estou com outras eu acho formas que de é olhar um. para as coisas. Falei assim, fala aí, me E empolguei, né? tem Tô um uma lugar tagarela. também, ô Matraca, na verdade, o que que a gente tem? Eu acho que é proporcionar essa oportunidade, na verdade, de aplicar esse olhar. Eu já vou mostrar um exemplo que você me passou aqui, para as pessoas entenderem também um pouco melhor a aplicação dessa ideia, né? Se tornar criança quando adulto, não tem nada melhor do que isso, assim. Eu tenho vivido essa quarentena em casa, trancadinho, como todo mundo, mas me dei o exercício, tenho promovido isso com todo mundo que convive comigo de alguma forma, a germinação. Coloca a semente para germinar, vê o que acontece a partir dali. Ah, não, mas eu já fiz isso. Não, mas você fez quando era criança, faz adulto para você ver. É tanta coisa que a gente descobre dentro de uma coisa tão simples como essa, né? Que nunca é tarde para a gente voltar a ser criança com esse olhar para a natureza. Porque a natureza, ela surpreende, né? Eu sempre dou o exemplo do exercício do feijão no algodão, que todo mundo fez, ou pelo menos quase todo mundo fez isso. E a pergunta que eu faço sempre quando eu vou falar desse assunto é: você lembra a cor do potinho? Você lembra o que aconteceu com aquela planta? Muita gente não lembra a história completa, mas consegue afirmar uma coisa, assim, com toda certeza. Eu fiz. Eu tenho certeza que eu fiz aquele exercício. E isso é um dos exemplos claros que a gente tem, seja como adulto ou criança, ou tanto faz, o quanto que a prática daquele exercício foi tão importante, porque ali para muita gente é o despertar do acesso a uma nova forma de vida. Você é criancinha e de repente você vê de uma semente sai um troço desse tamanho, né? Então, quando adulto, quando a gente também tem essas surpresas, né, através da observação, você começa a olhar, nossa, mas a árvore, ela mudou de cor, a flor apareceu aqui. É voltar a ser criança, né, e aprender com isso. Mas tem uma pergunta Sim. para te fazer. Se Não, peraí, fosse só falar do algodão molhado, vou falar fala. rapidinho. Acho que eu me tornei bióloga por causa da fazenda de algodões molhados que eu tinha na minha casa, na casa dos meus pais. Eu tinha uma Eu fazenda de entendo. algodão no feijão. Algodões molhados foi demais. De algodões no feijão. E eu ficava absolutamente Ao contrário, encantada feijão com é aquela diferente. mágica da vida. É, Existem poemas que falam disso, né? é. E só uma outra coisa da reconexão, que é legal trazer esse olhar do automatismo. Então, é uma outra provocação aqui. Para pensar, quando você vai no supermercado, as frutas que você encontra. Você encontra frutas do verão no inverno, você encontra frutas do inverno no verão. E essa globalização de vida simplesmente descoloca de uma coisa que é muito importante de tudo que é vivo, que são os ciclos sazonais. Entender ciclo. Então, É, se existe uma determinada fruta no verão, é porque ela tem uma lógica de existir no verão e tem uma lógica de comer ela no verão. Se tem a é. fruta do inverno, tem uma lógica de ela ser no inverno. É uma lógica nutricional de ciclo. E a gente, com essa história de globalizar a vida, né, de mandar mercadoria para baixo, para cima, de cima para baixo, a gente simplesmente ignora ciclos de vida. Então, imagina o seu corpo que é alimentado dessas bactérias que vêm como flora, né, para alimentar sua flora Sim. intestinal e que é fundamental, elas malucas É nesse para vir calendário junto, que a né? gente simplesmente ignora. Então, esse reconectar, ele é muito abrangente, ele é muito amplo. Parei. Não, só parar. Podia ficar aqui dias, né? Como a gente às vezes fica mesmo, debatendo assuntos. Mas eu quero saber o seguinte, para as pessoas entenderem um pouco melhor.
A biomimética ela tem uma aplicação prática, né? Então você consegue tanto aplicá-la em processos quanto também em questões físicas, materiais, né? Você quer que eu mostre o exemplo que você me mandou? Ou você prefere falar dos, como que você apresenta isso? Explica o que a biomimética faz. Tá, tá. Não, legal. Então, depois desse processo que tem muita desconstrução, vem o processo da criação, que é chamado em inglês Biomimicry Thinking, que é um primo do Design Thinking para quem já conhece, que é um primo de teoria U. Eu chamo que acho que são todos primos, porque são processos que têm o início de desconstrução e Uhum. um lugar de um vazio, de um desconhecido, para uma inspiração, para uma criação. Então, é um processo que quebra esse automatismo de problema-solução. Tá? Sim. E a biomédica, ela tanto pode ser aplicada para criações de tangíveis, então coisas que são materiais, palpáveis, tinta, mecânicos, Tecido. arquitetura, tecido, tem um universo gigantesco de produtos criados com biomédica, quanto para intangíveis. Intangíveis, leia-se, comunicação, engajamento, pertencimento, todos os Exemplos. processos. Todos... Oi? E deu exemplo. Você quer mostrar o voto ou você quer ir para um intangível? Vamos ir para um Vai intangível. para o O intangível. intangível. Um intangível interessante. Eu não posso comentar o que foi feito, tá? Mas Tudo bem. eu trabalhei num projeto, dois projetos muito interessantes. Um projeto de moradores em situação de rua para o Rio de Janeiro e um outro projeto de comitê paralímpico, com biomimética. E foi muito interessante para o entendimento de moradores em situação de rua, né? Porque não são moradores de rua, estão em situação de rua, qual é o valor dessa comunidade? Qual é o valor de troca aonde eles moravam? Né? Uhum. Porque às vezes tem realmente uma troca. Não quer dizer que uma pessoa está em situação de rua que ela é bandida. Assim, isso é um lugar muito ruim do Pois é. denominador comum, né, do ser humano. Então não estou colocando um critério de julgamento. E um outro que foi o das Olimpíadas. Nossa, tem muito exemplo. Anderson, Mas eu dá faço isso da minha vida há 4 anos. Exemplo que Não, não falta. Então, e tem um outro exemplo que foi esse para Paralimpíadas. o Comitê Paralímpico, Ah, sim. que as pessoas tinham uma certa dificuldade de assistir os Jogos Olímpicos, que em vez de se conectarem com aquela fantástica performance atlética daquelas pessoas que eu fui do Rio assistir, e era assim, muito Demais. legal. Meu foi bem brasileiro, bem paulistano. Era muito legal, elas ficavam no lugar de dó, num lugar Uhum. é, de julgamento, né? Um lugar muito comum do ser humano. E daí, com o processo da biomimética, também não posso contar o projeto que foi eleito, que está dando umas inspirações, porque tem umas certas confidencialidades, a gente conseguiu Sim. trabalhar muito o tema de inclusão, através de um tema de pertencimento. Então, os Jogos Na verdade, Paralímpicos, eles têm uma dificuldade de adesão, porque ele é tratado diferente, né? sim, sem dúvida. Travou? A gente sabe disso porque a condição, a condição, para de se mexer. A condição do julgamento humano, ela leva sempre para esse lugar, né? Terrível. Mas tem uma coisa que eu acho, só para esclarecer esse ponto, na verdade, quando você fala de biomimética aplicada a um processo, por exemplo, de uma mudança ou até mesmo de uma inserção, de uma nova forma de olhar para aquilo, de aprender sobre aquilo, você tem um modelo na natureza, então você olhou para a natureza, algo da natureza, trouxe dali, fez uma leitura de como que a natureza resolve uma situação similar àquela ali, e aí você traz para uma aplicação, sei lá, da convivência, da leitura que os humanos estavam fazendo desses jogos, por exemplo. Sim, sim. Assim, a gente somos suspeitos por estarmos na área da biologia, né? A gente sabe Sim, que não sim. existe problema de inclusão em sistemas naturais. A gente sabe que não existe problema de pertencimento em sistemas naturais. Esses Todo mundo problemas faz parte. foram criados pelo homem. Então a gente já traz um contexto de que é sistema, o que é ecossistema, o que é abundância, o que é colaboração, mas de uma forma mais profunda, assim, né? Total. Trabalha com isso.
E então já cria essa base para já olhar o quanto que a gente pode aprender com essa inteligência dos sistemas vivos. E a biomimética, ela é uma coisa muito bonita, eu sou bem suspeita para isso, mas ela é muito bonita, porque ela olha o seu contexto, qual que é o contexto, né? Qual que é a história, qual é o cenário, qual é o desafio desse cenário. E através desse desafio, você faz uma conexão como se fosse uma ponte, né? De desafio para desafio, como que a natureza lida com esse tipo de desafio. Uhum. Você se inspira com vários organismos, ou sistemas, ou ecossistemas, e traz esse como que a natureza faz para a criação do ser humano. Sim. Então, ela faz uma ponte através do que a gente chama de função. E a função nada mais é do que uma manifestação de uma situação de contexto. Então, a função, ela não é dada, a função tem a ver com o contexto. E que isso é muito evoluído. Eu estava numa outra live antes de sistema financeiro e eles estavam discutindo contexto e função, porque a gente opera na função sem olhar contexto. A gente trava a função, é isso, faz aquilo, tarará, e não vê que o contexto ele é impermanente, ele está sempre em movimento, ele está sempre mudando. Então a natureza, ela dentro de um determinado contexto, como que ela atua. E é esse como dentro daquele contexto que inspira para a criação. Pois é. Acho que se mostrar o Votu, deixa que eu se mostrar mostrar os umas Votus. imagens, acho que pode dar uma luz aqui. Olha. Boa, ai que bonitinho que ficou isso. Olha, tem lá do bichinho, para contar a história do bichinho. Tem aquele outro que tem o cãozinho de pradaria. Ah, ótimo. Então, qual que é a história do Votu? Gente, quem quiser saber mais do Votu, tanto no site da Being Inspirations como no Instagram da Being Inspirations, tem coisa dessa desse projeto, tá? E também eu estou disponível depois para me perguntar. Já percebeu que eu adoro falar, né? Não tem muito problema com isso. Bom, enfim. Então, qual que é a história aqui desse hotel que chama Votu? E Votu significa vento. Esse hotel fica no sul da Bahia, um lugar extremamente quente, e a gente queria lidar a melhor forma possível de construir sem depender de uma eficiência, de um consumo de energia com ar-condicionado, com climatização. Então, a gente queria um espaço que não fosse... Quem aqui já foi para um hotel na praia sabe que você tranca o quarto de manhã, quando você volta à noite no final do dia, ele está uma sauna e úmida, né? Aquela coisa desagradável, né? Daquele calor confinado. Então, a gente queria um lugar que fosse, não é uma questão de temperatura, mas ter um conforto térmico. Então, a gente começou com várias estratégias, não vou assim falar tudo, porque a gente tem uma questão de tempo, e a gente acabou, através da pesquisa, né, dessa pesquisa de como que a natureza faz, encontrando o cão de pradaria, que é um mamífero muito simpático, que mora nas pradarias, esse aí da foto de cima, é o bichinho aí, que mora nas pradarias entre os Estados Unidos e o Canadá, que é um lugar frio para burro, e para burro não, para cão de pradaria. E esses bichinhos, eles constroem tocas que ficam a 10 metros de profundidade. E ficam praticamente 6 meses do ano nessas tocas. Agora imagina você, um mamífero igual nós, que respira, que tem essa troca gasosa durante 6 meses, fazendo pipi para ser fina, cocô para ser fina também, nascendo indivíduos e eventualmente tendo óbito de indivíduos também, né? Você tem um ar insalubre ali. Então, tudo dentro dos túneis. Então, para esses túneis serem saudáveis, serem um ambiente que não seja inóspito, seja um ambiente ruim, insalubre, eles têm esse mecanismo que chama princípio de Bernoulli, que é para entrada e saída do ar, que é um princípio baseado no entendimento, olha como uma bicharada esperta, no entendimento de... Aqui em cima. Isso, ali em cima, tá ali, princípio de Bernoulli. Tô adorando essa live com você, assim, de poder brincar com essa... É que mostra o sentido, né, do ar ali. Exatamente. Então, quando você tem um anteparo que diminui a velocidade do ar, o ar concentra, né, ele aumenta a pressão e entra. E se você faz o oposto, o ar sai. Então, baseado nesse princípio de Bernoulli, que saiu o partido arquitetônico do Bangalô.
Então, esse projeto foi desenvolvido na GCP Arquitetura e Urbanismo, que eu fui sócia por um tempo. Eu treinei os arquitetos da GCP com a biomimética. Ficamos 4 meses nesse projeto, então não foi um negócio que assim, pá, foi um negócio que foi surgindo, a gente lidou com muito desconforto de não achar a nossa inspiração, qual que era a nossa real necessidade, qual era o nosso desafio central, até que te olhou para a história do cão de pradaria e ficamos extremamente emocionados. Fantástico. E para mim esse é o Porque só principal ahá, né? Que é a história da conexão. vou fazer uma Então, complementação aqui, porque eu conheço esse projeto um pouco através de você, boa, né? Só boa. para vocês entenderem, a Alessandra também tem curso na Escola de Botânica, então a gente já se conhece há um tempo, né? Mas o lance é, esse é o bangalô, é o quarto, né? O lugar onde a pessoa se fica ali. Claro que isso é um projeto, ele não necessariamente está executado. E aqui, no desenho aqui de cima, é o modelo do bicho, né? O bicho vive desse jeito. E aí vocês transpuseram para o projeto da habitação aqui embaixo esse caminho do ar, né? Como é que esse ar circula ali dentro. Exatamente, exatamente isso. Então, nesse esse esquema de cima, é, dá para ver que os cães de pradaria ocupam áreas gigantescas e você vê uns montinhos mais baixos e uns montinhos mais altos. Então, é bem o que está nesse esquema que tem algo que vem plano e sobe, né? Como se fosse assim, uma chaminézinha. Então, não é exatamente um efeito chaminé, porque eles criam através dessas mudanças de altura, as barreiras para entrar o ar e sair, facilitar a saída do ar. Entendi. Então, não é uma questão de fazer chaminé, é uma questão de um sistema integrado de entrada e saída de ar. Muito bem. E assim, todos os túneis estão comunicantes, né? Como se fossem vasos comunicantes, que é um termo bem biológico, para fazer essa ventilação. E a gente se inspirou no fluxo de ar. Então, o bangalô não tem cara de cão de pradaria, não tem nada disso. A gente se inspirou no fluxo de ar e a partir desse fluxo de ar que foi desenhado a partir da arquitetônica. Sim. Só que não nos limitamos a isso. A gente também teve uma inspiração do cactus, do saguaro, para fazer a parte externa, para ter um efeito de autossombreamento também. Porque já que tem 10 metros de profundidade, né, dessas tocas, significa que tem uma massa térmica ali. Então, não perde o calor, né, para a temperatura externa. Então, o nosso era o oposto. A gente não queria ganhar calor para dentro do bangalô. Então, tem esse ripado que faz esse efeito de autossombreamento. Mas quem quiser olhar mais para isso com Detalhe. curiosidade, com calma, tá, esse projeto foi super publicado, está cheio de informação disponível. Que legal, muito legal. Então aí a Legal. gente consegue ver, por exemplo, que a biomimética ela é uma ciência, né? Ela nasce ali, aponta como uma ciência que vai trazer essa possibilidade de você olhar para como que a vida resolve as suas questões e transpor e trazer isso para a condição humana, né? Seja de Sim, construções ou até mesmo dos processos que não envolvem a materialização, né? A caneta, a sim, coisa. Uma sim. coisa que eu acho muito interessante que você me contou uma vez, eu nunca tinha refletido sobre isso, apesar da gente se formar como biólogo, é sempre meio semelhante, né? Mas cada um vive as suas experiências. Era uma apresentação que você fez onde você colocava lá uma foto de um monte de pilha sendo jogada no lixo, né? De que era um resíduo de muita complexidade para a natureza resolver aquilo. Você pega a pilha, tá? Você pode até ter um sistema de reciclagem que quase, né, não é vasto, a gente não vai dizer que atinge todo mundo, mas que você constrói um objeto que ele não entra novamente no ciclo, né? Ele não Uhum. volta para o ciclo. E a natureza não tem isso, né? Porque quem morre na natureza tem lá ela vai voltar para o ciclo de alguma forma, né? Sim, sim. É muito interessante isso que você está falando, e eu vou tomar cuidado para não me estender aqui, nem ficar um tema muito complexo, que a gente posso entrar num lugar técnico, mas existem uns princípios, né? Assim como permacultura tem uns princípios super interessantes, a biomimética tem uns princípios também muito interessantes. E eles até conversam bastante, né? Porque são Sim. princípios de perenidade de vida. Uhum. E um dos princípios
é como que a gente decompõe materiais de uma forma que você não gera danos ao local, né? Então, imagina que essa caneta tenha sido criada pensando que na decomposição dela, ela gera plástico, que nunca vai ser reciclado, o plástico dessa Bic. Ela vai parar no lixo, sabe? Se plásticos mais rentáveis e importantes, né, eventualmente nem são todos reciclados, imagine uma Bic como essa, é pura poluição. Então, esse princípio, ele olha que mesmo uma cobra coral, que realmente pode causar óbito, né, o animal mais peçonhento que a gente pode ver, né, nesses programas que sempre falam dos animais perigosos, etc e tal, acabou o ciclo de vida dele, por mais que ele possa ter o veneno mais imortal do mundo, ele se transforma em adubo. Então, é um entendimento muito profundo e complexo que a construção se dá por vários princípios e a decomposição ou a desconstrução também se dá por princípios que levam à vida. E acho isso bastante interessante, porque a gente tem muito a aprender. Tem umas empresas agora americanas criando plástico a partir de monóxido de carbono que está no ar. Então, através de poluição do ar, o dióxido de carbono também, né? Que está no ar, criar plástico. Então, um processo inverso. Em vez de você pegar o petróleo que está lá, né? O dinossauro. O dinossauro que está virando combustível, né? O dinossauro que está virando combustível. Você deixa o dinossauro lá quieto para não contribuir para o aquecimento global e pega o que você já criou de gases que não são bons, né, para nós e transforma isso em biques, plástico, eventualmente, né? Em plástico, por exemplo. Agora vamos então... para um lado que nos interessa agora também, né? Além desse. As plantas têm coisas a nos ensinar? Tem! As plantas têm a ensinar? Porque para mim a escola, não diria nem diária, né? Para mim é aprendizagem constante, assim. O dia inteiro, a vida inteira, o tempo todo, não tem desconexão, né, dessa história. É olhar, assim, minha casa tem um monte de planta e eu me surpreendo todo dia, mas todo dia mesmo. Às vezes eu tenho plantas que estão comigo há 10, 15 anos e de repente aparece um evento ali que por mais que está ali todo dia, acaba sendo uma novidade. Eu fico, gente, que loucura, né? Para você, plantas têm a ensinar? Plantas têm muito a ensinar e é incrível porque por elas não se mexerem, que isso é uma ilusão, né? Todas elas se movimentam, mas para elas não levantarem essas raízes e mudarem de lugar, a não ser aquela palmeira que anda, a gente pode observar. E por ela não mudar de lugar, ela tem estratégias extremamente sofisticadas para lidar com as pressões que ela lida, né? De temperatura, de nutrientes, de solo, de outros animais que venham se alimentar, de outras plantas que possam eventualmente escalonar, né, as suas estruturas em colaboração, nem sempre em colaboração dentro de um olhar pontual. Então tem uma sofisticação de estratégias para lidar com isso. E essa observação, eu não sei quem aqui tem alecrim em casa, né? Que é uma planta que é interessante de trazer, porque é um tempero, e quem tem alecrim sabe que se você colocar muita água no alecrim, ele morre, porque ele é uma planta de excesso de água, ele vai morrer. E daí você olha para a estrutura do alecrim, como que é a folha do alecrim? Ela é mais mole? Ela é mais resistente? Como que é a estrutura dessa folha? A estrutura dessa folha tem uma relação do lugar da onde o alecrim veio, que é um lugar mais arenoso, de muito sol, no qual a planta tem que se proteger de perda de água. Então, compara aquele tipo de folha com algum tipo de uma outra folha que está exposta a uma umidade. A folha que está exposta à umidade, de repente, ela é muito mais aberta, olhando para o céu, né? Mas ela pode ter outras estratégias. Ela pode ter uma borda, ela pode ter pelos, ela pode ter sempre uma combinação de estratégias que aí que é a coisa muito legal de olhar o contexto. Por mais que esteja num vaso, se a planta está sendo bem sucedida ali no vaso, tem um contexto de luminosidade,
tem um contexto de umidade, tem um contexto também de recurso hídrico, tem uma resposta ao que está acontecendo ali. E essa demanda de mais água ou menos água está muito vinculada ao jeito da planta. Tem planta que se você não molhar todo dia, ela não sobrevive. Exato, é. Então observa a diferença da planta que você molha todo dia e da planta que você não molha todo dia. Vê a textura da folha. Vê se ela tem pelo. O que que é pelo? Né? Pelo é uma camada adicional. Né? O que que é pelo? O que que é pelo, Anderson? Pelo é uma Pelo é proteção. proteção, pura proteção. Se tem pelo é porque tem alguma coisa que causa, né? Se ela tem que se proteger de algo. É claro que essa leitura Temos, não é simples, né, Alessandra? Para quem, principalmente para quem não está habituado. Mas para mim o maior aprendizado dentro desse contexto, principalmente num momento de quarentena, é ver exatamente o que você mencionou. Elas não têm a possibilidade de ter esse deslocamento de espaço. Seja uma planta que está cultivada, como essa aqui atrás, ou uma planta num ambiente não cultivado, né, numa situação natural. E o que eu acho impressionante dessa história é que elas não estão reclamando disso, de estarem no mesmo lugar, né? Eu sempre me coloco nesse lugar da quarentena. Claro que para nós, a gente se locomove, aí você para, a coisa dá um drama. Só que a situação é como que a gente pode aprender com as plantas também a ficar quieto e parado, e mesmo assim tá lá a minha flor de maio, que está aqui no canto, começando a produzir flores, mesmo na quarentena, parada, dentro de casa, sabe? Então tem muita coisa para a gente aprender, eu acho que com elas. Eu vou abrir aqui os comentários para o pessoal falar, eu porque vou aqui trazer uma amiguinha minha aqui. traz. Então, E eu quero olha, depois vou que você trazer me uma. explique como é que as pessoas podem. Ah, Pileia, conta dela aí. Então, eu trouxe essa pileia aqui, é a minha conexão com a China, com relação à pandemia. Então, é a minha relação eu-China, China e eu, numa relação, digamos, amorosa. Então, se você olha para essa planta aqui, Porque ela é chinesa, tá, gente? É uma planta ela é chinesa, gente, a chinesa. pileia é chinesa. E eu sou de plantas nativas, acho fundamental a gente ter essa relação. Daqui a pouco acaba a live, então a gente não dá para explorar a importância das espécies nativas, porque se a vida é uma dança, as espécies nativas dançam com os polinizadores, com as formas de vida, então é importante ter essa dança. Mas vamos voltar para minha amiga chinesinha aqui. Olha que interessante ela. O que que ela tem aqui? Vamos ver se alguém responde. O que que ela está mostrando aqui? Eu estou mexendo nela e ela faz o quê? Eu vou ficar quieto. Ela faz um Tem alguém balanço. falando disso? Então, ela tem uma flexibilidade, Sim. né? Ninguém falou, falei eu. Então, a minha tá gigante. Não, gente, as pileias estão pirando, mas enfim, Não. balanço, ótimo, tem exatamente isso. Isso é uma flexibilidade. Agora, dá uma olhada para a orientação dessas folhas. É. Olha que interessante. É praticamente uma plaquinha, né? Olha como é a forma dessa folha. É uma plaquinha e ela aqui tem algumas angulações que são diferentes. Imagina que isso aqui é uma estação de energia solar. Pois é. É perfeita, porque ela não só tem uma flexibilidade para acompanhar a rotação solar, mas ela tem diversas angulações que pode otimizar a captação de energia solar ao longo Do do seu dia. ciclo, do Sim. dia. Então, eu olho para ela e falo assim, danadinha, não é à toa que você está indo tão bem. Você É. tem uma. É um painel solar, exatamente. Alguém escreveu painel solar aqui. Exatamente isso. Ela tem essa habilidade. Então, o que, que é essa história de olhar para plantas, a história da biomimética, a escola da botânica, o meu trabalho? É usar novas lentes, uma lente de curiosidade, uma lente de olhar para a vida e tentar entender que coisa que esse ser está fazendo. Sim. Obrigada, E Pileia. quem quiser, a Pileia ensina muito. Eu tenho uma aqui também. Ela é painelzinho solar. Agora, Ale, quem quiser saber mais sobre biomimética, a gente até publicou no site da escola o livro Biomimética, né? Sim, A gente tem poucos minutos, mas conta um pouquinho desses caminhos, quem quiser saber mais, no seu Instagram também, que tem bastante informação lá. tá, conto sim.
Bom, tem os livros, inclusive tem os de biomimética já no sebo, que é legal, porque, né, vamos entrar nesse princípio de criar condições propícias para a continuidade da vida. O livro básico é esse, de biomimética. Tá lá no site da Escola de Botânica, a gente colocou as informações sobre ele, tá? Sim, eu dou cursos, então, nesse momento pandêmico, eu criei um curso online, já foi feita a primeira edição, a segunda edição é no final de junho, então vai ser dia 22, 24 e 26. São aulas participativas e depois é dividido em subgrupos para a gente desenvolver projeto, trabalhar mesmo com o Biomimicry Thinking, com a criação. E é muito legal, assim, porque é legal ter essa experiência, que para mim é a coisa mais bonita de se fazer, é viver isso. Além disso, tem algo disponível e gratuito, que é o Diário de Biomimética, que também está no Instagram da Bioinspirations, e que se você fizer do dia 1 até o dia 25, faltam só 5 para eu fazer, você consegue adquirir um conhecimento de uma forma muito livre. E mais uma outra informação aqui, conte comigo do seu aprendizado. Peraí. Então, no Instagram, Bioinspirations, tem lá um diário da biomimética, é isso? Diário de Biomimética, A pessoa gratuito. entra, vai acompanhando as lições, são 25 lições até agora, ela vai aprendendo mais sobre o assunto. Stefano Mancuso também é muito legal. Assim, todos esses livros que falam de natureza, eu estava dando mentoria agora, antes de começar a live, eu só estou preocupada com o horário, porque chega uma hora que derruba, né? Antes da tchau, Você tem 2 minutos. A gente estava assistindo uma cena das baleias jubates nadando em círculos, soltando bolhas para facilitar a sua alimentação. Então, você está olhando para um lugar de caça, não está olhando que estratégias que são feitas. E a gente está pensando como que trabalhar com temas de deserto alimentares, aonde, infelizmente, as classes socioeconômicas têm menos disponibilidade de alimentos e aonde os alimentos industrializados chegam com baixo valor nutricional. Então, é um tema super complexo, profundo, e a gente está trabalhando com esses cenários. Então, é usar essa lente de ver como está sendo feito aquilo. Sim. O livro é ótimo. E que mais? Pessoal, é o seguinte. Então, lá no Bioinspiration, vocês conseguem acompanhar o trabalho da Alessandra. Tem lá o site dela também. Como ela disse, tem um curso já programado para acontecer aí em breve. Acompanhe o trabalho dessa moça, ela é uma referência aqui no Brasil em relação a esse assunto. Como eu disse lá no site da Escola de Botânica, a gente publicou o livro que é o introdutório, vamos dizer assim, para o assunto, que foi traduzido para o português, que é também de uma grande especialista no assunto. Então lá tem até onde vocês conseguem achar. A Alessandra já deu a dica aí, procure em sebo, porque esses livros também já estão disponíveis em sebo. E eu quero aproveitar esses momentos finais para te agradecer por topar trazer esse assunto. O curso não é no de escola. O de escola é um curso que eu estou dando um curso que é meu, não é o curso do de escola. Vi ali o comentário, só para deixar claro. É um curso da Bioinspirations. Exatamente. Que é diferente. Isso, no site a aula é ao vivo e a cores. Como aqui, assim, ela vai estar lá falando com vocês. Obrigado. Mas eu deixo vocês falarem. Participar. O nosso tempo vai acabar, a gente precisa deixar essa live salva para mais gente também aproveitar. Obrigado, pessoal, por acompanharem. Quinta-feira que vem a gente está de volta. Parece um programa, né? Quinta-feira que vem a gente está de volta com um especialista também em botânica. A gente vai divulgar ao longo da semana. A gente tem uma pessoa internacional semana que vem aqui. A gente vai ter que mudar o horário da nossa live para conseguir falar com a Alemanha. Então vai ser mais cedo, por volta das 5 da tarde. Mas a gente divulga tudo para vocês. Ale, obrigado mais uma vez. Agradeço, uma delícia estar com você, Dani. Você sabe que eu gosto muito de você, né? Obrigadão por esse convite. É recíproco, a Escola de Botânica está aberta para você, para suas ideias. E, pessoal, acompanhem a gente nas redes sociais. Indica a Alessandra, compartilha tudo lá que der, para a gente conseguir se aproximar da natureza. Vamos usar boas lentes para a gente ver esse mundo natural e resolver tudo que a gente precisa resolver, galera. Bora junto olhar para a natureza com esse olhar. Obrigado, Ale. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Adorei.